A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Irmão, nós estamos com uma série de mensagens sobre a consequência de um adultério. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você se inscrevesse, ative o sininho para você estar por dentro de todas as mensagens que será liberada para você. As pessoas, elas têm cometido adultério, têm traído outras pessoas sem se preocupar com as consequências do que pode gerar, tanto para a vida dela e tanto para o matrimônio, para a família. E eu quero ler um texto sagrado com você que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11 e o verso 2 a seguir, que diz assim: Uma tarde, Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar a saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu. Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua menstruação, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Uma história bem conhecida. Talvez você já leu, já releu e já ouviu vários pregadores falar sobre a história de Davi. Davi, homem conhecido segundo o coração de Deus, porém deixou uma marca na sua vida e no seu ministério, a marca de um adultério. Porém, Davi naquele instante, ele não se preocupou com o que poderia gerar, as percas que iria acontecer através daquele ato do pecado, o ato de adultério, que ia gerar para sua casa, para sua família, porque a Bíblia diz que os seus irmãos foram trabalhar, mas Davi resolveu ficar até mais tarde no palácio. E olha-se uma mulher bonita, formosa, e ali Davi comete um adultério, porque Betseba era uma mulher casada, uma mulher comprometida, mas ele não respeitou os limites, e ali gerou o adultério, gerou percas na vida de Davi. E hoje o que eu quero falar com você é sobre essas percas, porque às vezes as pessoas elas cometem certas decisões, tomam certas decisões sem se preocupar com o que vai acontecer. E nós sabemos que na nossa vida toda ação tem uma reação, positiva ou negativa. As suas ações, as suas atitudes, ela pode gerar um resultado positivo, mas também um resultado negativo. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela vez que você falou algo para alguém e não era para falar? E você falou, na hora veio na sua mente, falou, falei para a pessoa errada. Não era para falar, vai dar problema. Então aquela fala ou aquela atitude gerou uma perca na sua vida. E a história de Davi é um exemplo para nós trabalharmos em cima dela e que você possa ter um entendimento. E você que está me ouvindo, e você às vezes está num adultério virtual, ou você está num adultério físico, é a hora, é o tempo de você largar, abandonar essa prática pecaminosa, levantar a cabeça e viver aquilo que Deus tem para você. E você, que para a glória de Deus não comete um adultério, você pode pegar essa palavra como um fortalecimento e como um entendimento para que você possa viver um casamento abençoado, um casamento extraordinário. Então, algumas consequências que Davi teve que lidar ou perdeu durante a sua caminhada. Davi, ele perdeu a autoridade espiritual familiar. Olha a perda que Davi teve após um adultério. Ele já não tinha mais uma autoridade. Querido, uma coisa é você perder a autoridade na sociedade, você perdeu uma autoridade em uma igreja, agora você perdeu uma autoridade dentro do seu lar, é muito gravante. Sabe o que significa isso? É você não ter autoridade no mundo espiritual para você orar, para abençoar a sua esposa, para você orar e abençoar o seu esposo, para você colocar as mãos sobre os seus filhos e dizer: Deus, abençoa os meus filhos. Você não tem autoridade. Uma pessoa que está no ato do adultério, ela não tem autoridade porque ela perde essa autoridade. Pastor, me dá um texto bíblico então, deixa eu te falar agora. O que separa o homem de Deus, o que é? Responde aí para você mesmo. O que separa o homem de Deus é o pecado. E um adultério é o ato pecaminoso.
Então, quando você comete um ato de adultério, automaticamente a divisão, a separação já acontece. Aí você não tem autoridade para orar, você não tem autoridade no mundo espiritual e principalmente você não tem autoridade na sua casa. Davi já perde a autoridade. Vou mais além, Davi já não tem testemunho para contar. Davi não tem. Nós vimos num vídeo anterior sobre a consequência do adultério que gera enfermidade. Hoje eu estou falando para você sobre a autoridade que você perde dentro da sua casa. Então, é a primeira coisa, você perde a autoridade espiritual e familiar. Eu imagino pessoas que estão nesse ato do pecado orando e não tendo autoridade. Eu imagino a frustração que é de você mandar o mal embora, de você querer que o mal saia, mas não ter autoridade. Por isso que eu te oriento, você que é casado, lute para que este mal não venha entrar na tua casa. A primeira coisa. Segunda coisa, o adultério, ele gera perturbação emocional no matrimônio. A pessoa que ela comete o adultério, automaticamente ela gera uma perturbação emocional dentro dela. Eu não estou falando que ela se torna uma pessoa endemoniada, não é isso, mas ela se torna uma pessoa perturbada. O inimigo ele começa a bombardear. Lembra de Judas? Judas, após a traição, ele começa a dar desespero no seu emocional. Ele está dizendo, eu traí, eu não mereço mais perdão, eu sou isso. Eu acredito que muitas e muitas coisas passou na esfera da mente de Judas, porque ele estava com a sua mente perturbada. Então, a segunda característica de um adultério é que gera perturbação emocional no matrimônio. Querido, e gerar uma perturbação matrimonial não é fácil. Eu já atendi pessoas que estavam perturbadas, emocionalmente falando. E uma pessoa perturbada, ela não consegue dormir, ela não tem paz dentro da sua casa, ela não tem paz interna com ela mesma. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, Satanás, ele sempre vai querer lançar o passado, o seu presente, para prejudicar o seu futuro. Ele sempre vai querer te perturbar para que você venha tirar sua vida, que você venha abandonar sua casa e que você nunca vai receber o perdão de Deus. Sendo que este vídeo é um vídeo de alerta para você e é um vídeo para te orientar a você que está nesse ato pecaminoso, saia, porque Deus ele te perdoa. Deus perdoou Davi, Deus também vai te perdoar. Agora basta uma atitude sua de mudar a história e viver um matrimônio extraordinário, viver um casamento abençoado. Perfeito você não vai encontrar, perfeito você nunca vai conseguir ter, mas um casamento saudável você pode alcançar. A terceira consequência de adultério, ela desprotege sexualmente a vida dos filhos. Olha que forte! Às vezes a pessoa ela comete um ato do adultério e a vida dela toca normal. A vida dela é uma vida de bênção, é uma vida de alegria, mas porém a consequência vai para os filhos. Porque aquela cobertura que o pai tinha, aquela cobertura que a mãe tinha sobre os filhos, agora já não tem mais. Agora já não tem mais, você já quebrou uma cobertura espiritual. E às vezes, você que está me vendo, você deve estar pensando em alguém. Alguém que teve um casamento que foi um pego de adultério e a consequência foi para os filhos. Deixa eu te dar um exemplo. Traga à memória alguém que o pai traiu, o vô traiu, o pai traiu, automaticamente os filhos estão na mesma linha. Porque o vô quebrou, o avó quebrou o princípio. Ele quebrou uma proteção sexual dos filhos. E aí foi quebrando. E a Bíblia diz que vai passando de geração em geração. Queridos, o pecado, ele é terrível. Ele tem o poder de destruir, de corroer o ser humano. Por isso a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quarta consequência de um adultério. Ele expõe público a sua família. Toda a família ela é exposta para a sociedade. Não adianta uma pessoa ela cometer um ato de adultério e achar que só ela pedindo perdão, ali já vai resolver. Não, toda a família é comprometida, toda a casa é comprometida. Então, meu querido,
lute pelo seu casamento, se realize com o seu casamento, porque o adultério lá fora, a consequência do adultério virá. E aí você vai expor toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, você que é mulher, o seu esposo, você vai expor tudo. E aí a Bíblia chega a dizer que um abismo leva a outro abismo. Um adultério vai levar você à decadência. Quinta consequência de um adultério. O adultério ele afeta diretamente, não é indiretamente, é diretamente a vida financeira da família. Em alguns casos ainda há restauração, mas a maioria dos casos são separação. E aonde há separação já é um desafio, porque a área financeira ela é mexida, a área financeira ela é tocada, a área financeira ela precisa passar por uma reengenharia, porque o ato de adultério, financeiramente falando, só é decadência. Primeiro, você já vai ter que ir atrás de um advogado para preparar uma separação. Segundo, que um dos dois vai ter que sair do lar. Terceiro, que há um acordo, e esse acordo feito, móveis têm que ser separados. A guarda dos filhos tem que ser alinhada. Tudo mexe na área financeira. Então a consequência do adultério é diretamente na vida financeira da família. Sexta consequência do adultério é um dos princípios do escândalo e da decepção. É o princípio que gera um escândalo no trabalho, na igreja que você congrega e para a sua família. Fora a decepção. Sabe por quê? Porque tem pessoas na sua família que elas se espelham em você. Tem pessoas da sua casa que elas se espelham em você. Aí quando a pessoa ela comete o ato do adultério, o que vem automaticamente? A frustração e a decepção. Porque aquela pessoa que eu me espelhava, aquela pessoa que eu acreditava, agora eu não posso acreditar mais. Porque gerou um escândalo. Porque aquilo que eu me espelhava agora já não é o meu espelho. Aquela pessoa que eu via como referência, agora já não é mais referência. Observe que Davi, após ele cair no ato de adultério com Betseba, a vida dele é mudada. A vida dele é transformada, até negativamente. Porque se você puder estudar a história de Davi, a geração de Davi, você vai ver que os filhos de Davi foram terríveis por causa de um pecado, por causa de uma consequência, por causa de um ato de adultério. Então, meu querido, que você possa assistir esse vídeo e refletir. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te dizer que não tem mais jeito. Eu estou aqui para te dizer que Deus preparou este vídeo para você dar a volta por cima e viver o novo de Deus. E para você que está me assistindo e você, graças ao bom Deus, tem seguido os princípios de Deus, tem permanecido na palavra de Deus, que você possa pegar esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Porque eu sei que para muitos esse vídeo vai servir como um alerta. E alerta faz a gente mudar. Alerta faz a gente nos levantar para viver o novo de Deus. Que Deus possa te abençoar. E eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar, pedir para que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família e abençoar o seu lar. Ora comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro, Espírito Santo de Deus, por cada lar, por cada casamento, por cada família. E eu declaro que este mal do adultério, que esta perdição do adultério não venha entrar na casa dos meus irmãos. Pai, que lá seja um celeiro de milagre, que seja um lugar de bênção transbordante, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter um casamento e uma família aliançada, em nome de Jesus. Deus te abençoe.